Se você estuda para a área administrativa, você deve estar super empolgado, porque nessa semana foi publicado o edital do melhor concurso para a área administrativa. Sim, estou falando do concurso da Câmara dos Deputados Federais, onde você tem 2 cargos que você pode concorrer. E é claro, nesse vídeo eu vou te ensinar como chegar nesse concurso com reais chances de ser aprovado. Fala, estudante, que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. Aqui você encontra mais de 1.300 vídeos à sua disposição, te ensinando a estudar da forma correta, porque é assim que você vai conquistar a sua vaga. Então, sempre que você tiver uma dúvida, coloque aí na busca Alessandro Marques mais a sua dúvida, você vai achar um vídeo que vai te ajudar. E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como montar uma estratégia de estudos para o concurso da Câmara dos Deputados Federais, claro, para chegar nele competindo. Mas antes, lembre-se de fazer algo que é muito importante, que é curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece e, claro, se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo para você. E não esquece de ativar as notificações. Vamos lá, eu sei que você ao mesmo tempo está super empolgado, você deve estar aí super ansioso e muitas vezes perdido, mas então você está no vídeo certo, porque a minha função nesse vídeo é te mostrar ali os 2 cargos para os quais você vai poder concorrer. Claro que você vai ter que escolher um ou outro e até vou te ensinar a fazer essa escolha e também como montar uma estratégia de estudos aproveitando aí todas as matérias que você já estudou para a área administrativa. E se você estiver começando do zero, também vamos ter aqui uma estratégia para você. Bora lá? Então vamos entrar aqui no modo aula. Pronto, já peguei aqui o edital. Então, quais são os 2 cargos que você vai poder concorrer, né? O primeiro deles é o de técnico em material e patrimônio, que vão ter aí 15 vagas para a ampla concorrência, né? Lembrando que esse é o melhor concurso para a área administrativa, porque, poxa, a remuneração dele, né, que é o analista em técnico em material e patrimônio, tem um salário de R$ 26 mil, né? É o maior salário que tem para a área administrativa, porque quando você estuda para a área administrativa, você deve estar acostumado aí a concorrer para técnico, que vai ter uns salários aí, os maiores são os tribunais, de R$ 8 mil, e para o analista também os tribunais em torno de 12 a 14 mil reais, dependendo do tribunal que você vai fazer. Mas aqui você tem uma super oportunidade. Na verdade, o concurso do Senado também você tem essa opção, mas lá você só consegue concorrer para o cargo de técnico, e nesse da Câmara não. Tem esse técnico em material aqui, patrimônio, que você vai ter essa grande oportunidade, e você também vai poder concorrer ao cargo de técnica legislativa, também com um salário de R$ 26 mil. Isso é um excelente motivo para você dar o seu melhor, não é verdade? Então vamos começar com a preparação para o cargo de técnico em material patrimônio. Vamos analisar tudo sobre esse cargo e montar a melhor estratégia para você, e depois eu vou falar se você está em dúvida entre um e outro. Vamos lá, então como eu disse, temos aqui 15 vagas. O que mais? As inscrições do dia 28 de agosto ao dia 4 de outubro, não esqueça disso. E como é que vão ser as provas? A gente vai ter a prova no dia 3 de dezembro, a prova vai ser o dia inteiro, manhã e tarde, né? De dia aí a parte de conhecimentos específicos e a prova de discursiva, vou te dar dicas para estudar para essa discursiva, e também a prova de conhecimentos específicos, que é na parte da tarde, uma prova bem puxada, né? O dia inteiro de prova. E aí nós temos a prova com a estrutura de 130 questões, valendo 1 ponto cada na parte de conhecimentos gerais, e a cereja do bolo, que é essa parte de conhecimentos específicos, que vale 1,5 ponto. Então, aqui está a sua aprovação, tá, ok? Vamos olhar as matérias? Vamos lá, ó. Técnico, material e patrimônio, que é o cargo para o qual você pode estudar. Conhecimentos gerais, língua portuguesa, inglês, constitucional e regimento interno, direito administrativo, raciocínio lógico, informática e dados. Para você que estuda para a área administrativa, geralmente, muitos já estudam língua inglesa, porque alguns concursos de tribunais cobram, mas você aqui, do nada, né, assim, você nunca estudou, tem um regimento interno. Então, basicamente, você que não está no estudo mais avançado, tem essa parte de regimento interno, né, que você não estudou, e a parte de dados que tem aqui em informática, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dentro da parte de conhecimentos específicos, que é a mais importante para a sua aprovação, né, você tem aqui licitações e contratos, você já estudou com certeza, administração de recursos materiais, administração pública, AFO e estatística. Talvez você não tenha estudado estatística aqui, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é a matéria que vai cobrar mais questões dentro dessas 70. Né? Chuto até que dentro dessas 70 questões deve ter aqui uns 5 de estatística. Então você vê aqui das matérias que não estão no seu escopo de estudo. Estatística, deve ter uns 5 questões. Dados, só a parte de dados aqui de 10 deve ter umas 3. Então só aí já somamos 8, e regimento interno que de 10 deve ter uns 4. Então
cara, de 130 questões, tem aqui no máximo 15 que você nunca estudou. Na nossa conta vão dar aqui umas 10 a 12. Então olha como é que você consegue realmente chegar nesse concurso de forma competitiva. Alessandra, eu estou começando do zero, vale a pena estudar? Olha, por isso que é a vantagem de você estudar para uma área. Né? Eu estou começando do zero, utilize esse edital da Câmara dos Deputados, sabe, para você dar um gás assim fenomenal nos seus estudos, para você, cara, fechar o máximo de matérias. A gente nunca sabe se vamos conseguir ser aprovados ou não. Você só vai saber se você realmente estudar. Mas o mais importante é você começar e manter o foco na área administrativa. Porque todas essas matérias aqui, né, você vê aqui que praticamente 90% dessas matérias é o que você vai utilizar para estudar para concursos da área administrativa, como o próprio TSE, TRE, que não vai sair por agora, então esse estudo não vai atrapalhar, né, o do concurso da Justiça Eleitoral. O que a gente tem de bom aí para a área administrativa programado? A gente tem aí os concursos do STJ, MPU, que pode sair, né, pensando assim em concursos maiores. Tem uma série de outros tribunais, que às vezes até TJs e outros demais tribunais que tem vaga para o analista, área administrativa. Então você tem aí uma gama muito boa de opções. Sem falar de concursos como, por exemplo, pode sair um Bacen da vida, que vem para a área administrativa, né? Na atual autorização não teve. Alguns concursos que teve ali, que o governo autorizou, o governo federal autorizou, que contempla essas matérias. Então 90% aqui, essas matérias, português, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, licitação em contratos, que está dentro do direito administrativo que você estuda, né? Administração de recursos materiais, administração pública e AFO, cara, essa é a base de matérias da área administrativa. Então a pergunta é, por que não fazer esse concurso? Ok? Então, muitas vezes você teve um insight aí que às vezes estava desanimado, cara, e não tem que se desanimar, você tem que aproveitar e fazer essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade sim. E olha a prova discursiva, que legal. A prova discursiva é eliminatória e classificatória, ou seja, se você não tirar o mínimo, você está eliminado, e ela soma com a nota da prova objetiva, e só ela vale 35 pontos. E olha que interessante, ela é só uma questão discursiva de conhecimentos específicos. Ou seja, o que vai cair na prova? Algum conhecimento voltado, né? Estatística está fora, esquece. Né? AFO, pode ter, mas ali vai ser uma parte muito conceitual, né? Talvez pedindo para você falar ali do ciclo orçamentário, não vai ser nada aprofundado de AFO. Administração pública, recursos materiais, né, e licitações e contratos. Essas três aqui são as três que têm maior probabilidade de ter o tema, de ser o tema dessa questão discursiva. E a questão, ela é muito mais fácil, eu acho, em termos de estrutura, do que se pedir uma redação de atualidades, né, como geralmente a gente costuma fazer. Por quê? Porque aqui é parte técnica, você não precisa ter uma estrutura, sabe, é você responder o que eles querem. Claro, né, com o português dentro da linha ali, muito bem colocado, com uma lógica, obviamente, mas o mais importante aqui é você acertar o conteúdo. Então, se você, muitas vezes, tira uma nota que é suficiente só para você ter a redação corrigida, mas você consegue ter uma notaça aqui nessa questão discursiva, cara, você vai lá para frente. Então esse é um concurso de várias etapas. Então a cada etapa você vai ali brigando, você continua na briga. Então isso aqui é muito importante. Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo programático. Língua portuguesa, e depois eu vou falar a sequência das matérias que você vai estudar ou que você vai priorizar no seu estudo, né? Língua portuguesa, língua inglesa, direito constitucional, lembrando separar aqui o direito constitucional do regimento interno. São duas matérias para você poder estudar, separa essas duas no teu planejamento. Direito administrativo, lembrando aqui uma dica muito importante, que eu sempre bato nessa tecla com vocês, olha para o direito administrativo, é esse conteúdo aqui. Eu vou selecionar só o que é a parte de leis. Tá? Bom, tirando aqui controle, né, da administração, essa partezinha aqui, o restante são leis, né, dentro dessa última parte aqui. Essas leis você não vai estudar do zero, faz um estudo reverso, pega as questões da FGV, resolve. Para você que já fechou o direito administrativo, você não precisa estudar as leis do zero, sabe, a lei inteira, artigo por artigo, não. Estudo reverso, questões da FGV, nível superior, acabaram, pode fazer algumas questões de nível médio também, mas sempre focado na FGV, para você mapear o que a FGV cobra dentro dessas leis.
tem uma boa quantidade de concursos da FGV, você vai conseguir ter uma boa gama de questões para poder fazer esse mapeamento. E isso já faz você economizar tempo e já é motivo suficiente para você deixar o like nesse vídeo. Bora? Vamos lá. Raciocínio lógico matemático, nada de novo. Raciocínio lógico matemático da FGV não é nenhum bicho de sete cabeças. Esse aqui é uma parte mais tranquila. Informática e dados, como eu disse, se você nunca estudou essa parte de dados, mas pelo menos se você já fechou informática, você já veio até aqui, ó. Na análise de dados, até aqui, ó, que é a parte de segurança. Pronto. Metade você já estudou, mas a prova não vai vir metade disso aqui. Pode ficar tranquilo. Acho que deve vir umas 3, 4 questões, ou seja, 40% no máximo. Essa é uma prova também que você não tem pontuação mínima por prova, você tem pontuação mínima no bloco, ou seja, você tem que fazer a pontuação mínima em conhecimentos gerais e a pontuação mínima em conhecimentos específicos. Então você pode deixar essas questões em branco aqui tranquilamente, tá? Se você já tiver estudado essa parte de informática, revisa essa parte de informática e deixa essa parte aqui, ó, se der deu, porque isso aqui é muito conteúdo, é muito conteúdo. Uma coisa que é importante você entender é que esses concursos como Câmara e Senado, as bancas, elas costumam colocar muitos conteúdos ali realmente para te enrolar, sabe? Só para fazer você perder tempo, não dar tempo de estudar, não conseguir fazer a melhor preparação. Por isso que você está aqui, para a gente realmente não cair nessas artimanhas das bancas. Outra coisa que, né, é importante você entender, que se você não estudou língua inglesa, você não deve estudar agora, tá? Às vezes nem vale a pena estudar se você não tem nenhuma base. Base zero, sim, esquece, tá ok? Esquece, não dá tempo, é perda de tempo, porque o inglês da FGV é muito puxado, são textos gigantes que ela cobra, com nível de vocabulário muito aprofundado. Se você já tem uma base de inglês, ótimo, é só pegar as questões da FGV e resolver as questões para você pegar a manha de como é que ela cobra as questões. Vamos para a parte de conhecimentos específicos aqui. Na parte de conhecimentos específicos, então nós temos licitações e contratos. Isso aqui praticamente você já estudou. O que você precisa fazer agora é um aprofundamento nesse conteúdo, né? Mas a base você já tem. E novamente você pode perceber que aqui nós temos, né, toda essa parte de legislação que você vai aplicar a mesma técnica do estudo reverso para essas leis. Como, né, deve ter poucas questões dessas leis aqui da FGV, você pode expandir para outras bancas. Sugiro você pegar ali CESP múltipla escolha e também FCC para você ter uma noção do que realmente é cobrado. Mas não pega de tudo quanto é concurso. Segue uma linha assim meio parecida com tribunais, concursos da parte do legislativo estadual, né, para você ter um foco mais aproximado do que pode cair na sua prova, mas nada de estudar essas leis aqui do completo zero. Administração de recursos materiais, você já vem estudando, a matéria que você já está bem ambientalizado com ela. Administração pública também, né? Que mais aqui? E você vê aqui que, claro, isso aqui é uma mistura, né, de administração pública com administração em geral, mas eles sempre costumam misturar essas matérias. Administração financeira orçamentária, tá tranquilo aqui, porque é algo que já está no seu escopo também, ou você já estudou, ou você vai ter que estudar de qualquer jeito. Mestre, então me diz o seguinte, qual que é a sequência das matérias que eu vou estudar? Vamos voltar aqui para a nossa prova objetiva. O que você deve fazer? Dentro da parte de conhecimentos específicos, é a sua prioridade número 1. Tá? Essa é a sua prioridade número 1. Então, o que você tem que analisar? Quais dessas matérias aqui você ainda não fechou? Então, é a sua prioridade fechar, porque elas têm aqui um peso maior, peso 1,5. Depois dessas matérias, né, você analisa língua portuguesa, seria a matéria da parte de conhecimentos básicos mais importante aqui, 15 questões, 1,5 ponto. Como eu falei, inglês você vai deixar para o final da fila. Essa parte de dados você vai deixar para o final da fila, tá ok? E se você não tiver estudado alguma dessas matérias aqui, você prioriza logo aquelas matérias que são menores e um pouco mais fáceis de você conseguir pontuação, né? Que seria informática, a parte básica que eu falei, deixar a parte de dados fora, e regimento interno da Câmara dos Deputados. Fechou essas duas? Se der tempo, aí você parte para o direito administrativo. No direito administrativo, você foca primeiramente em estudar aquela parte de leis, tá? Aquela parte de leis que você faz um estudo reverso, e depois você vai fechando aí o direito constitucional. Ok? Lá no final da fila, se der tempo, aí sim você pega inglês e dados e também essa parte aqui de estatística, né? Eu falei da parte toda de conhecimentos específicos, mas se você não tiver uma base boa na parte de matemática, você pode encontrar uma certa dificuldade em estatística. Essa estatística não é uma estatística muito difícil, eles vão ficar muito na parte ali conceitual, média, mediana, né? Aqueles conceitos mais básicos de estatística. Dá tempo realmente de fazer uma boa preparação, mas você tem aqui outras prioridades, porque dentro de uma estratégia de estudo, você sempre tem que pensar o seguinte:
a gente já tem uma prova marcada para dezembro. Então a gente está em agosto, a gente vai virar aí, ó, setembro, outubro, novembro. Você tem 3 meses para essa prova. Você tem que bater agora nos teus pontos fortes. Um erro que muita gente comete ao estudar para o concurso, né, depois que sai o edital, é ainda pensar naquela mentalidade, eu tenho que estudar tudo de tudo. É a meta sim. O ideal é isso. É você dar conta de estudar tudo de tudo, revisar tudo, fazer questões de tudo, mas isso é o ideal. Isso é o que a gente vai buscar fazendo cada vez mais concursos. A cada concurso a gente vai buscando expandir o nosso conhecimento nas matérias até chegar o momento que você vai estar com o edital 100% finalizado, que é o nível que eu estou hoje, né? Para qualquer concurso que eu vou fazer hoje, da área policial, que é a minha área, né? Eu consigo chegar com o edital 100% finalizado. Por quê? Porque basicamente 90% eu já fechei, não tem novidade. A gente vai pegando aqueles 10%, que são as partes, as especificidades de cada órgão, que é o que eu estou trabalhando aqui com você. Você que estuda para a área administrativa, então você tem aqui novidade. A parte de inglês, talvez, mas lembre-se, você já tem que colocar inglês no seu escopo. Se você não vai se preparar para esse concurso da Câmara agora, mesmo assim, é uma tendência você ter o inglês aí em concursos importantes, então não deixa de fazer uma boa base em inglês. A parte de estatística, vez ou outra, cai para um concurso da área administrativa, principalmente para nível superior, nível médio não cai. E a parte de dados aqui, que é a novidade para você, que possivelmente isso aqui é o que você nunca vai usar mais no teu estudo. Mas, cara, a gente está falando só de 3 matérias, né? E o regimento interno, que é a novidade para você. Pronto, o restante já está dentro do seu escopo da área administrativa. Ou você vai aproveitar agora para já dar um gás e fechar essas matérias, ou a qualquer momento no seu estudo mesmo, você vai ter que estudar essas matérias. Então, isso é a estratégia. É você focar agora os teus pontos fortes, para você pegar essas matérias que você já estudou, deixar o teu planejamento de estudo ali com 2 horas, pelo menos. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero te passar aqui uma estratégia master para você chegar bem preparado. Então, anota tudo aí. Então, as matérias que você já estudou, digamos o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos voltar aqui para a tela. Você fala assim, Alessandra, eu já estudei português. Eu vou até marcar aqui, ó. Português, cara, eu já estudei direito administrativo. Eu já estudei essa parte aqui de administração de recursos materiais, administração pública. Cara, e eu estou bem avançado. Eu já fechei até AFO. Ótimo. Essas matérias que você já estudou, você vai deixar no teu planejamento com 2 horas na semana. E aí você vai seguindo a sequência que eu te passei, tá ok? Não vai estudar todas ao mesmo tempo. Você vai seguindo a sequência que eu te passei. Então, se essa fosse a sua realidade, qual seria a próxima matéria que você iria estudar? Me responde aí, de acordo com o que eu falei até agora. Seria regimento interno. Então, você já fecharia regimento interno logo. Uma matéria que não é muito grande, né? Eles não estão cobrando tudo do regimento, basicamente a lei, né? Basicamente não, é só a lei seca para você poder estudar, e aí você estuda a lei, monta um Anki e já faz a revisão disso. Depois, aí você analisa, por exemplo, quais são os pontos fortes. Muitas vezes você nunca estudou raciocínio lógico matemático, mas talvez você tenha uma facilidade, você já mataria logo essa matéria. E aí você vai matando uma por vez até o dia que chegar na prova. Você vai chegar na prova com o máximo de conteúdos finalizados. Mas com as matérias que você já fechou, você vai chegar nessa prova tendo revisado, tendo feito mais questões, né? Porque agora você vai se concentrar totalmente e resolver as questões da FGV. Beleza? Vamos agora para o edital da parte de técnica legislativa. Vamos analisar ele aqui agora, que é a segunda opção que você estuda para a área administrativa pode fazer nesse concurso. Então também provas objetivas discursivas, nessa parte aqui é muito parecida. Temos aqui do cargo, esse vão ter 24 vagas. Que mais? Inscrições, mesma coisa, dia 28 ao dia 4. E as nossas provas aqui, que vão acontecer no dia 10 de dezembro. Aí você fala assim, Alessandro, seguinte, as 2 provas, vamos analisar aqui, ó, provas. Uma vai ser no dia 3 e a outra vai ser no dia 10. Então eu posso fazer as 2? Cara, poder você pode. Agora, o que você não pode fazer é o seguinte, você não pode estudar para os 2 cargos ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher um ou outro. Você escolhe um e faz o outro por tabela. Para treino mesmo, praticamente. Então, é assim que você vai fazer. Porque há algumas diferenças aqui que são muito importantes. Tá? Então, você tem 2 opções. Eu vou te mostrar aqui qual que você deve escolher. Vou te ajudar nesse processo de tomada de decisão. Combinado? Mas nada de estudar para os 2 ao mesmo tempo. Quem quer estudar para os 2 não vai ficar preparado para nenhum. Então, não faça isso. Foque em um e faça o outro por tabela. Então, vamos lá.
Aqui, então, a gente tem mesmo estrutura de provas, manhã e tarde, de manhã conhecimentos, né, gerais e a parte da discursiva, à tarde a parte da específica. A discursiva também, né, tem a mesmo esquema, é uma questão aberta. Então, vamos direto aqui para o que mais importa para você, que são as matérias. Então, vamos dar uma analisada aqui nesse escopo de matérias. Mesmo esquema, parte de conhecimentos básicos vale 1, a parte de conhecimentos específicos vale 1,5 ponto. Então, para o cargo de técnico legislativo, você tem um edital um pouco mais diferente do que o de técnico de material e patrimônio, que está muito, muito dentro do seu escopo de matérias da área administrativa. Então, vamos analisar aqui as diferenças. Você tem, claro, a parte dos dois regimentos aqui. Eu vou marcar aqui para a gente fazer uma boa análise. O que mais? Código de ética. Né? Praticamente você tem uma boa noção de ética que você já estudou, mas vamos colocar isso aqui como novo também. Ciência política. Administração geral e administração pública já está dentro do seu escopo. E administração financeira e orçamentária já está dentro do seu escopo. E é claro, a parte de conhecimentos básicos aqui é a mesma coisa. Dados e a parte aqui de língua inglesa que possivelmente, né, você não estudou. Então, esses são os conteúdos que estão fora do seu escopo da área administrativa. O restante já está dentro do seu escopo. E aí a primeira questão é, Alessandro, e aí, qual dos dois eu faço? Seguinte, se você já estuda para a área administrativa há mais tempo, lembra que eu falei? Você tem que adotar a estratégia de trabalhar os seus pontos fortes. Então, se você já estudou aquelas matérias, recurso material você já estudou a parte ali toda de administração pública, já estudou cara, você não tem porquê, se você já tem ele grande parte das matérias finalizadas, não focar no técnico de material e patrimônio. Agora, para você que está estudando para a área administrativa e está mais no começo, aí sim, essa parte da técnica, o cargo da técnica legislativa vai fazer mais sentido para você. Por quê? Porque nesse cargo tem mais matérias que estão fora do escopo da área administrativa. Então, para você não deixar nada de lado, né, não aproveitar nenhum ponto forte, porque, por exemplo, se você já estudou recursos materiais, cara, não tem por que você fazer esse cargo se recursos materiais cai no cargo de técnico material e patrimônio. Mas, se você que está estudando para a área administrativa, e se você já, inclusive, já assistiu meu vídeo de como estudar para a área administrativa, você já viu, por exemplo, que a administração geral e pública e a administração financeira orçamentária é uma das matérias mais importantes. São as matérias que estão no início do seu estudo. E aí vem aquela falha básica que a maioria dos estudantes que estuda para a área administrativa comete, de focar na parte de conhecimentos básicos e só depois pegar a parte de conhecimentos específicos. E isso é estudante amador que faz isso. Estudante de alto desempenho que acompanha o canal já sabe que vai focar ali sempre para a administrativa. Começar a administração geral e pública, né? É a parte de gestão de pessoas, administração financeira orçamentária, recurso material e arquivologia. Essas são as 5 matérias principais para você estudar para a área administrativa. Mas vamos lá. Essas duas aqui tá dentro do seu escopo, direito constitucional administrativo na língua portuguesa. Então aqui você tem que analisar que estou começando agora, né? Alessandra, então beleza, vai começar logo fechando a administração geral e administração pública, a partir para a administração financeira orçamentária, fechar essas duas porque estão dentro do seu escopo da área administrativa e buscar aqui o regimento interno da Câmara, regimento comum do Congresso, né? A parte de ética e você deixa a ciência política para depois. Tá? Se der, deu. Por quê? Porque essa é uma matéria complexa. Essa não é uma matéria assim. Ela é uma matéria muito conceitual, filosófica até. Tem uma parte de teoria geral do Estado aqui que você vai já ter uma familiaridade, que você já estudou um pouquinho ali de direito administrativo e até administração pública, mas ela se aprofunda muito. Então, essa é uma matéria que não vale a pena você estudar agora, se der tempo, ou para você que já está mais avançado. Né? E outra, aí você vem com língua portuguesa, toda a parte de direito constitucional e administrativo, raciocínio lógico e informática. E língua inglesa e dados você deixa também para o final da fila. Vamos dar uma olhada aqui na parte do conteúdo programático. Então, língua portuguesa, mesmo esquema. Lembre-se de nunca deixar a língua portuguesa, né, para depois não treinar muito, porque a FGV não é brincadeira em língua portuguesa. Inglês, como eu falei, é a matéria que a FGV usa para derrubar os candidatos, porque são textos enormes, então se não estudou agora, não estude. Direito constitucional está aqui, tranquilo, com tudo que você já vai estudar para a área administrativa. Direito administrativo, você vai seguir a mesma regra, né, que eu passei para o cargo anterior, que é foca nessa parte das leis, faz um estudo reverso dessas leis aqui, não precisa estudar as leis inteiras, você já adianta uma boa parte, metade do direito administrativo, inclusive é a parte que deve ter mais questões. Raciocínio lógico está aqui, informática e dados. Aí, para esse cargo, essa parte está mais tranquila, né? Porque
praticamente a parte de dados é só o tópico 7 aqui. O restante tudo está dentro do escopo que você já estuda para a área administrativa. Então, você que já estudou informática, cara, você esquece dados. Esquece dados, nem precisa revisar isso aqui não. Nem precisa estudar como matéria nova. E aí você tem toda a parte de conhecimento específico, regimento interno, e aqui a gente tem, né, todo o regimento interno, código de ética e decoro parlamentar, o regimento interno comum, né, por mais que eles não tenham colocado aqui todo o regimento interno, o regimento comum, perdão, mas essa parte aqui é bem grande, né, eu já estudei isso aqui, então dá um trabalho, ok? Ciência política, não vai olhar para isso aqui e falar, nossa, isso aqui é tão pouco conteúdo, eu vou estudar, não é pouco conteúdo, é muito conteúdo isso aqui. A parte de administração geral, tá aqui tudo que você já tem que ter estudado ou vai estudar ainda para a área administrativa, a mesma coisa com a administração pública e AFO, ok? Então, o seu escopo de matéria está muito bom para ser estudado. E aí, por exemplo, se você já adiantou ali administração geral, administração pública e AFO, parte agora para os regimentos, que é a parte mais importante para você fechar a parte de conhecimentos específicos, deixando ciência política do lado, tá? Final da fila, se der, deu. E terminou isso, terminou os regimentos, deixa a ciência política do lado mais uma vez, parte para a parte de conhecimentos gerais aqui, para você fechar o máximo de matérias, porque assim você consegue chegar nesse concurso muito bem preparado. Combinado? Então aqui, ó, a estratégia para você estudar já está montada, você tem 3 meses, e o que importa agora é você se concentrar na sua estratégia e fazer o seu melhor. É isso que vai fazer você ter o melhor resultado nessa prova, né? O estudante de alto desempenho foca na prova nesse momento, na hora de fazer o planejamento e definir a estratégia. Depois é foco no estudo. Esquece a prova, foca no estudo e faça o teu melhor. Mesmo que você esteja começando, essa é uma grande oportunidade até para você dar um gás no seu estudo, vencer um monte de matérias para depois continuar o seu estudo para a área administrativa. Combinado? Então deixa aqui os comentários, nas suas dúvidas, me dá aqui também um feedback do que você achou desse vídeo, quanto que esse vídeo contribuiu com você, é muito importante, né, ter esse feedback de vocês. E não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e, é claro, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Porque o meu objetivo aqui é esse, te ensinar a estudar da forma correta e conquistar a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.